Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Queremos convidar você a poder estar conosco em um dos nossos cultos, aqui na rua Djalma Dutra, número 160, próximo ao Largo das Sete Portas, nesta bela cidade de Salvador, Bahia. A nossa igreja fica bem na subidinha aqui da escadaria que dá para o antigo TRT, em frente ao posto Ipiranga. Lembrando, rua Djalma Dutra, número 160, bairro das Sete Portas, bem no centro de Salvador. Condução farta, tem metrô perto, os nossos cultos não terminam tarde e você pode ir tranquilamente para a sua casa. Muito bem, nossos cultos são às terças-feiras, às 17h30, ciclo de oração, às quinta-feiras, às 19h30, sempre campanhas de milagres com oração, e aos domingos, um culto público, um culto voltado para toda a família, um culto voltado para você vir adorar, celebrar a Deus. Meus amados e queridos irmãos, você vai ficar agora com a nossa programação, espero que você goste. Gostando, deixe o seu like, se inscreva no canal, que é super importante para nos ajudar a crescer e a divulgar o trabalho da igreja. Pode compartilhar, pode ficar à vontade, né? E eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração, tá bom? A paz de São Jesus, um bom dia, segue a programação. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Sem perca de tempo, irmãos. Abra sua vossa Bíblia, livro de segundo livro de Reis, no capítulo 5. Muitos irmãos procuram, quero externar minha gratidão nessa noite de estar aqui com essa rica oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor, ao qual o pastor Alexandre fizeram o convite. Me sinto honrado. Deus possa abençoar cada vez mais, ungido o anjo do Senhor, ao qual o Senhor levantou para esse trabalho dessa igreja, ao qual nós vemos, o trabalhar de Deus, a unção de Deus sobre a vida do pastor Alexandre, ao qual temos apacentado por bondade do Senhor. Talvez os irmãos tenham me visto um pouco ausente, né? Esse mês de junho eu passei uns momentos difíceis, Início do ano eu estava com um propósito diante de Deus, de esse ano focar mais para estar ministrando, fazendo a obra do Senhor. E até então tinha pedido ao Senhor que o Senhor concedesse um inquilino ali naquela casa em Arembé, porque estava muito puxado, eu tinha que estar se deslocando de Salvador direto ali para Camaçari, e aí era puxado, irmãos, e às vezes você tem que fazer tratamento ali na piscina, aquela coisa toda. E tratamento, já fala, né? Um tratamento, não é algo imediato. E às vezes eu tinha que estar ali, a piscina limpa, porque a pessoa ia alugar. Então eu passava aquele momento ali de estreito, né? Porque tinha que subir, mostrar a casa e tal, aquela coisa toda. Eu falei, Senhor, entra com providências. Falei de madrugada, quando foi de manhã, um rapaz da imobiliária me ligou, perguntando se eu tinha interesse em alugar. Eu falei, que benção. Aí eu aluguei, irmãos, e comecei a pregar direto, tal. Só que dessa chuva de maio, de junho, e aquele tempo eu acabei ficando numa gripe, fiquei uma semana gripado. Depois minha mãe também ficou gripada, eu perdi minha mãe e tudo. Eu tinha passado uma semana antes também com desgaste físico, ajeitando algo lá. Porque casa é assim, ainda mais que ali é um trabalho, eu estou sempre tentando melhorar, mudar algo. Então para mim foi um dia assim que eu passei de muito cansaço. Mas graças a Deus que Deus está no controle das nossas vidas, Ele está nos orientando, direcionando. E eu recebi uma palavra de Deus, né, que um pastor estava pregando, e aí ele falou que tem momento que Deus nos deixa dar um pause na gente.
Ele diz que Moisés subiu o monte, e quando Moisés sobe o monte, o Senhor não fala com ele imediato. Ele passou um certo tempo lá, para depois o Senhor revelar e tal, dar os mandamentos a ele. Então assim, às vezes tem um momento que Deus nos para, nos freia. É o trabalhar de Deus. A gente às vezes não compreende, mas o Senhor está no controle e na direção das nossas vidas, amém, irmãos? Eu já tenho muitos anos servindo ao Senhor, eu abri mão de muitas coisas para estar servindo a Deus, e até hoje o Senhor tem me dado graça, me colocado de pé, eu estar o servindo. Então se os irmãos sentiram um pouco, a ausência, mas já justificando, mas ore por nós. Quantos acharam o texto? Vamos debruçar nessa passagem bíblica. Confesso que eu tenho meditado em uma passagem que eu estou com meu coração ardendo em pregar, mas quando o pastor falou de pregar nesse tema, eu gosto muito de ser fiel em pregar naquilo ali e pedindo graça ao Espírito Santo que nos ajude nessa noite. Vamos lá. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória a Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã, disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo enxergando a ti esta carta, saberá que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cure da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgou as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-a vir a mim, e saberá que profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, presta atenção, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e o restauraria o leproso. Não são porventura Abana e a Fava, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu levar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disse: meu pai, se te houver dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a faria? Quanto mais, já que apesar de apenas te disse: lava-te e ficará limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, constante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de uma criança e ficou limpa. Poder assentar? Meu Deus! Glorificando a Deus. Pastor, até que hora mais ou menos? Até que horas? Meia hora aí. Pronto. Amém, tá bom. Irmãos,
tive a oportunidade de pregar essa mesma mensagem na campanha que o pastor realizara, né, da outra vez, e o Senhor me deu uma palavra certa feita, ao qual eu abordei a respeito da lepra de Naamã, que tipicamente foi até como a irmã abordou aqui, não é simplesmente algo físico, né? Porque Naamã é um protótipo hoje de uma geração leprosa, mas deformada não apenas, né, na parte física, mas sim psicológica, emocional e espiritual. Eu não quero entrar aqui nas causas do que a lepra comete sobre a pessoa, porque nós sabemos que a lepra, ela deixa a pessoa insensível à sua carne, né? Mas aqui, diante desse texto, vendo a respeito de Naamã com a lepra e aplicando para nossas vidas esse protótipo, né, de uma geração em que nós vivemos hoje leprosa, que estamos vendo a cada dia, ela mostra duas realidades em que o homem vive, em que o homem tem em si. Porque a lepra fala, ela tem uma figuração de uma tipificação de pecado, né? E Naamã é nada mais do que um homem de posição, um homem de status. Então isso mostra, né, o status, a aparência em que muitas das vezes o homem está diante da sociedade, e que por certa feita traz em si o pecado. Mas diante das escrituras, a Bíblia nos aborda dois tipos de pecado. Quando lemos a respeito em Gálatas, nós notamos e vemos que o apóstolo Paulo abordou o pecado como um fruto que todos nós conhecemos como lunaria, ira, prostituição, briga, inimizade, porfia. Tudo isso é o que? Um fruto do pecado. Mas a Bíblia vai nos mostrar também que desde Gênesis, que quando o homem desobedece a Deus, desobedece à vontade de Deus e toma por si a escolha de fazer aquilo que não devia, a Bíblia diz que entrou o pecado no homem. Aí a gente entende que existe o quê? Outro pecado, que é o pecado original. Então o pecado original é aquele que deforma o caráter da pessoa. Nada mais, nada menos, estamos aqui diante de um homem que tem um caráter deformado, não apenas que comete o fruto do pecado, porque o ser humano em si, todos nós somos pecadores e estamos sujeitos a cometer pecados, mas o fruto tem aquele que se ira muitas das vezes, quem se indigna. Então isso é nada mais que um fruto do pecado, porque muitas das vezes quando vê aquela dobradinha, aquela feijoada, às vezes cai na tentação de querer comer bastante e acaba entristecendo o Espírito Santo, porque comete um fruto do pecado. Mas o pecado original é muito mais sério do que muitas das vezes esse, porque nós temos a nossa carne pecaminosa, nós sempre vamos ser tendenciosos, levados a cometer o fruto do pecado. Por isso o apóstolo Paulo falou que o Espírito Santo guerreia, né, contra a carne guerreia contra o Espírito, e um se opõe ao outro. Então o cristão ele faz, ou ele alimenta a carne, ou ele alimenta o Espírito. Então nós temos sempre ter essa carne, mas a pessoa em Cristo Jesus, ela jamais pode trazer em si o pecado original, porque a Bíblia nos diz que nós somos transformados em Cristo no caráter dele, que é o amor, a bondade, a benignidade, o perdão, a misericórdia. E isso é que o homem tem que ter em si. Então, como eu falo que Naamã é um protótipo de uma geração leprosa, é o que nós convivemos hoje em dia. É o pecado original. O pecado original, irmão, ele é tão grave no ser humano que nós devemos tomar cuidado muitas das vezes. Por isso que Naamã tinha que socorrer-se
né, ao desespero de curar-se da sua lepra, como todo cristão precisa em si nunca trazer a nova natureza pecaminosa. Por nós sermos cristãos, temos que ter a natureza de Cristo Jesus. Temos que ter a nova natureza, que o apóstolo falou, por isso que passa a morrer em nós a natureza pecaminosa. Então o homem, ele tem que preocupar muito com isso, porque dentro de si, a Bíblia diz que nós carregamos uma natureza. A natureza do ser humano era muitas das vezes elevada, né? O homem é elevado às vezes pela sua natureza. Em si, todo ser humano tem a sua natureza. Muitas das vezes tem aquele que é fleumático, muitas das vezes tem aquele que é colérico, tem aquele que é sanguíneo, e muitas das vezes a pessoa, tem pessoas que às vezes se iram com algo e ela consegue conter com aquilo, né? Mas normalmente passa, ela resiste e aquilo sai do coração dela. Mas uma pessoa, irmãos, que tem um caráter deformado, essa lepra, esse pecado original, é como Judas. Vamos dar um exemplo aqui como Judas, ele era um homem que era perfeito na sua conduta. Se você ler aquele livro lá de Augusto Cury, você vai ver que o homem mais exemplar que tinha diante dos discípulos era Judas, tanto que ele tinha a responsabilidade de ser o tesoureiro daquele lugar, da vida do corpo de Cristo ali, do ministério de Cristo. Porque Judas era um homem impecável, porque ele conseguia dominar, refrear a sua natureza, tinha a natureza, porém o seu caráter era duvidoso. Muitas das vezes a gente labuta com certas pessoas que às vezes têm uma natureza complicada, né? Aquele camarada às vezes até briga com você, discorda de alguma opiniões, porém ele nunca fala mal de você. Meu Deus! Se ele tiver para falar, ele vai falar na sua cara ali, pronto, e acabou, você tem que ir em paz, porque aquela pessoa tem um caráter cristão, um caráter de Cristo. Por isso que Jesus ensinou, irmãos, que nós devemos andar sempre uma criança, que aquele não seja uma criança, não é caráter dele, porque a criança ela pode até discutir uma com a outra ali, mas imediatamente ela está correndo uma gritando, porque ela traz em si, porque a pureza, ela não tem um caráter deformado. Então esse homem, Naamã, ele retrata esse cristão, vamos dizer, pessoas de caráter deformado, uma geração deformada. E nós podemos notar e ver algo interessante que assemelha-se dentro desse homem, de mesmo ele indo até Deus socorrer ao Senhor, quando ele ouviu, porque no momento às vezes de crise as pessoas ela faz de tudo para se afastar, para se livrar daquele problema, para tirar daquela situação, né? Mas quando ela está na situação, o orgulho, a lepra dela, como falou, que era simplesmente físico, mas a sua natureza, o seu caráter, ele logo repugna, que a Bíblia vai dizer que quando ele chega até o profeta, ele logo pergunta e questiona. Ele fala: pô, não tem rios melhor em Abana, em Afava, do que os rios em Israel? Irmãos, eu aprendo algo aqui, e eu que foi o Espírito Santo ministrou no meu coração para trazer essa noite para vocês. Eu não preparei tanto isso, mas o Espírito Santo me trouxe, porque eu tenho a responsabilidade de entregar aquilo que Deus me passou. E vamos regar para você que muitas das vezes a gente às vezes se colocamos como Naamã, muitas das vezes se colocamos como Naamã. Sabe por quê? Porque às vezes passamos situações difíceis, enfrentamos crise e problema, mas muitas das vezes quando Deus começa a trabalhar para fazer o milagre, para fazer a mudança, para fazer o que Ele quer, o que Ele é dele, a gente questionando com Deus e começamos a dar ordem: não, Deus, por aqui não, Senhor, trabalha por aqui, aí não, Senhor, não toque aí não, Deus, porque aí vai respeitar a minha terra. Pelo amor de Deus, Senhor, eu pensei que não era assim, que o Senhor ia fazer desse jeito, mas Deus está dizendo:
Sou eu. Sou eu. Sou eu. Lembra quando aquele povo está no deserto e ele começa a passar necessidade e a Bíblia fala, o Senhor fala para Moisés: Moisés, diga a esse povo murmurador que eu não vou me alimentar eles, mas não só mais com maná do céu. Eu vou dar agora carne, Moisés. E não um dia eu vou dar 30 dias de carne. Moisés falou: como o Senhor vai fazer isso? O Senhor vai tirar da onde? Do mar? Dos gados? Como é que o Senhor vai fazer isso, irmãos? Às vezes Deus fala que vai fazer o milagre, mas às vezes estamos tão leprosos. Meu Deus, o cara tão deformado que a gente quer dizer: Deus, começa a questionar a respeito. Como é que Deus vai fazer algo em nossas vidas? E queremos às vezes ensinar Deus a trabalhar na nossa vida. Irmãos, foi Deus que te criou, Ele sabe quanto fica o cabelo vem na sua cabeça. Ele sabe, se você é deformado, quando a Ele já te conhecia. Você só tem que se submeter à vontade de Deus. Às vezes o nosso egocentrismo começa a inflamar nosso caráter deformado, quer manifestar e quer questionar o trabalhar de Deus. E muitas das vezes é o que acontece. A Bíblia diz que o Senhor chama Abraão e promete que ele ia ser pai de uma multidão. E o Senhor traz Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a tua nácia. E Abraão começa a seguir o que Deus quer. Mas vai passando o tempo e ele não vê algo acontecer. O que vai acontecer? A Bíblia diz que Sara começa a querer ajudar Deus, aquilo que Deus já tinha falado para Abraão. E aí a Bíblia diz que Sara vai, arruma uma egípcia e traz a egípcia para deitar com Abraão, para Abraão herdar um filho, para seguir a promessa de Deus. Olha, a mulher começa a querer agora ajudar Deus, o trabalhar de Deus. E muitas das vezes é isso que acontece. Deus começa a estreitar a terra, Deus começa a pegar aqui, a pegar ali, aí vê algo faltando, vê algo apertando, vê pessoas se levantando, vê pulando isso, aí você corre para um lado, corre para o outro, vai chamar, vai tentar articular, para não deixar o trabalhar de Deus agir. E é isso que acontece. E muitas das vezes tem pessoa que traz em si problemas, consequências, porque quer trabalhar, quer ensinar Deus a trabalhar, irmãos. Lembra quando Davi, ele conquista tudo, já tinha possuído toda a riqueza, conquistado vitórias, estava no seu auge, no sucesso. A Bíblia diz que Davi vai e ousa, falou: faltou uma coisa, trazer a arca para Jerusalém. E ele traz aquelas arcas, a arca, uma carroça com 2 juntas de bois e leva a arca para Jerusalém. E o que acontece? O boi tropeça. Se o boi tropeçar, o boi é forte, ele consegue animar o trabalho, mas muitas das vezes Deus permite algo acontecer. Deus permite algo ter que tropeçar para demonstrar que não é por aí, que não é dessa forma que Ele vai fazer um milagre na sua vida, que na sua casa, no seu casamento, não é dessa forma. Porque muitas das vezes Deus está trabalhando, quer fazer algo na sua vida, e você às vezes dificulta o trabalhar de Deus, quer ensinar Deus a operar. E o que acontece? Gerou que pede usar, vai tentar segurar a arca, para a arca não cair e morre. E tem gente pagando consequências e preços por causa disso. Se Deus quer levantar, deixa Deus levantar quem quer. Se Deus quiser usar o irmão, deixa Deus usar. Então, se Deus começar a abençoar o seu filho, deixa Deus abençoar. Se Deus quer abençoar a irmã, deixa Deus abençoar, deixa Deus trabalhar. Se Deus está começando a colocar o desejo no coração de algo, deixe Deus fazer. Eu me lembro que eu fiz de tudo que meu pai se converteu. Ele era um homem que tinha sabedoria demais, ele era
inteligente demais. Deus até me mostrava, eu consertando, eu mexendo na bicicleta dele com uma peça minuciosa, e aí não vencia, não sabia ele ficar conhecido. Mas ele não se rendia a Deus. Teve um dia que eu falei: Deus, tudo que eu tinha para fazer, eu fiz, agora está nas suas mãos. Irmãos, quando eu falei isso com Deus, eu falei: Deus está nas suas mãos. Tudo que eu tinha para fazer, não tem mais, ele não tem nem mais argumento para questionar. Sabe o que aconteceu? Dia seguinte ele sofre um acidente de traumatismo craniano e fica um ano no hospital, no processo para o lamento de Deus. Às vezes Deus quer trabalhar no filho, quer trabalhar na filha, Deus quer trabalhar no marido, e aí você: não, Deus está apertando, aí Deus começa a apertar, começa a estreitar, aí você: não, Deus, como é que Deus vai trabalhar? Meu Deus, fala, meu Deus. Se você não está disposto a se render para Deus, o seu ego, o seu eu, quer impor, né, a direção de Deus, não tem como Deus fazer. Outra coisa que ele me chama a atenção aqui, que ele vai e ele questiona assim, ele se indigna e vai dizer no capítulo 11, ele vai dizer: Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia e ter comigo, e pôr-se-ia de pé, e invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ou seja, ele queria logo de imediato. Irmão, é tudo no tempo de Deus. Verdade. O trabalhar de Deus na nossa vida não é como a gente quer, como a gente pensa. Não é da forma que a gente espera, né? Que aconteça logo, não é porque a gente está hoje em dia uma geração iFood, né? É tudo rápido hoje em dia, é imediatismo. As pessoas querem tudo logo, rápido, quer tudo. Chegar aqui e agora está pronto. Não é assim que trabalha com Deus. A Bíblia diz que Sara, depois ela já avançada na idade, e a mulher já tinha perdido o costume, né, de marido e mulher. E o que acontece quando ele estava velho? Aí a Bíblia diz que aparecem os homens, né, vestidos de trapo, homem comum, o Senhor, na sua forma teofânica, em figura de homem. Ele vai até Abraão e chega até Abraão, e Abraão ali já segue ele. Deixa eu dizer, às vezes o milagre que Deus vai fazer na sua vida, você nem vai esperar. Às vezes vai chegar e você nem vai perceber. Mas Deus quer que você esteja pronto. E a Bíblia diz que quando aqueles homens chegaram em Abraão, e quando falou que daqui um ano Sara ter filho, Sara riu, né? Por isso que Isaac chama riso, porque ela não acreditou. Mas depois de um ano aconteceu. Sabe o que é isso? Às vezes Deus espera as tuas forças acabar. Deus espera você pensar que agora que não vai dar mais jeito. É ali que Deus começa a operar um milagre. Mas porque às vezes a sua força, você acha que é por você que Deus vai fazer alguma coisa. É tudo pela graça do Senhor. Não é você, não é ninguém que vai ajudar algo de Deus na sua vida. O milagre de Deus, quando chegar na sua vida, não vai precisar de A, de B, de C. Não vai precisar de você mesmo para acontecer. De imediato, a mão de Deus vai operar no seu casamento, vai operar na sua vida financeira, vai operar no seu trabalho, e você vai ver o milagre de Deus. Lembra que Jesus no deserto, a Bíblia diz que Jesus com fome, o diabo vai falar: transforma a pedra em pão, desafiando o ego dele. Se tu és Deus, transforma a pedra em pão. E outra coisa, querendo saciar a fome que ele estava no deserto sentindo. Se Jesus segue o que o diabo faz, ele deixa de receber aquilo que Deus já tinha preparado nos anjos para ele. Olha, sabe o que é o problema? É que tem gente que quer tudo de vez. Não adianta nos esperar a oportunidade. A primeira oportunidade que vem, ele se joga e depois quebra a cara. Irmãos, Deus não vai precisar transformar a pedra em pão. Ele que preparado para a sua vida vai acontecer. Ele na hora dele. Está tudo marcado.
porque achando que é o homem que vai fazer um milagre na sua vida, achando que é da forma que você menos espera, da forma que você acha que vai ser logo, que você corre atrás. Não é assim, irmãos. Às vezes Deus está preparando algo grandioso para a sua vida, mas você tem que entender o processo de Deus. A Bíblia diz que o profeta Elias, antes de ele desafiar os profetas, foi preciso ele primeiro um querite. Querite era a forma de Deus. Tinha pão, só tinha água ali no querite e a comida que o povo trazia. Entendeu? Ou seja, às vezes Deus coloca na sua totalmente dependência dele, que é para Deus forjar algo que ele tem preparado para você. Às vezes a gente questiona, pastor, por que aconteceu na vida de B, aconteceu na vida de A. Na vida não acontece nunca. Lembra de João? A Bíblia diz que quando o Senhor chama os discípulos, acontece na vida de Pedro. Pedro começa a pregar multidões, ganha alma, se rende a Cristo. Ali no lado dos apóstolos, depois Paulo levantado, até Paulo que perseguia a igreja, ele saiu abrir a igreja, diversas igrejas. Mas na vida do apóstolo João, que seguiu até Cristo a cruz, que foi o amigo fiel, nada acontecia. Né? João poderia até questionar, mas Deus estava preparando João para o momento mais difícil que a igreja ia passar na terra. E foi no tempo de Nabucodonosor Domiciano, em que a igreja tinha totalmente se corrompido. As igrejas na Ásia totalmente estavam em apostasia. E que Deus usou o profeta, o apóstolo João, trazer a carta, a revelação, a maior das maiores revelações em Apocalipse. Deus confiava ao apóstolo João para ele pregar para as igrejas que estavam se corrompendo. Então, às vezes você não pode questionar o que está acontecendo na vida de fulano, está acontecendo na vida de ciclano. Fulano trocou de carro, fulano trocou de casa, aconteceu na vida isso, na vida aquilo. E você questiona, espere o tempo de Deus. Que o tempo de Deus é melhor na sua vida. Deus sabe. Você às vezes não entende, você questiona, né? Reclama, murmura, se desespera. Morre essa natureza de Naamã. Faça morrer. Naamã, ele, diante a isso, mesmo assim ele seguiu o que o profeta falou. E ele recebeu o milagre. Mas ele precisou fazer o quê? Mergulhar. Mergulhar. Sabe qual é a questão de mergulhar aqui? Foi como a irmã falou, o caráter. Foi Deus tratando do caráter dele, porque ele não tinha tudo. Mas o que ele não tinha era princípios de caráter de Deus, que era a humildade. Então, muitas das vezes, tem pessoas que questionam por que não recebi, porque muitas vezes se Deus dá algo, você vai desviar. Tem muita gente que não pode, às vezes não tem um carro até hoje, não tem uma casa própria, às vezes não tem aquilo, porque ela tem pouco, já se exalta, já se acha melhor que fulano, que esse plano. Imagine se Deus der. Imagine. Tem pessoas que soltar aqui porque está na pré-hora, está no aperto de Jeová. Porque se Deus abençoar, me mandar, oxi, acabou. Não vai querer mais saber de Deus. Vai estar com a conta gorda, né? Vai estar bem, mas Deus permite o querite. Deus permite o deserto. Mas é Deus primeiro trabalhando no seu caráter. E isso acontece, essa realidade acontece hoje no nosso meio. Você vê uma prova disso. Você vê uma prova disso, sabe o que é? É quando você vê o sentimento das pessoas. Porque Jesus, o apóstolo Paulo falou, tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo Deus, não julgou usurpação ser igual a Deus. Ou seja, você às vezes é em Deus, mas você não precisa mostrar que você é ao homem. Entendeu? A Bíblia diz: aprender de mim que eu sou manso e humilde, manso e humilde de coração. Irmãos, o que a gente mais vê hoje nas igrejas
Porque eu vivi na saída da Assembleia de Deus, fui criado na Assembleia de Deus, batizado na Assembleia de Deus. E o que eu mais vi, e que a gente mais vê hoje, até em meio de pregadores, pastores, obreiros, líderes, é um querendo ser melhor do que o outro, é cantor querendo ser melhor do que o outro, é irmão querendo prosperar mais do que o outro. Como é que tem o sentimento de Cristo? Tem muita gente vivendo hoje em dia leprosa. Só basta Deus abençoar um pouquinho ela, que ela já fica mentida. Não quer falar com ninguém. Se acha melhor que as pessoas. Ai, irmãos, não adianta, é a mesma coisa que na mão. Ainda não foi transformado. O caráter precisa ser transformado. Precisa só passar a metanoia, né? A metamorfose, a largada. Ela só deixa de ser largada quando ela passa a metamorfose. Passa a metanoia, a mudança. Você tem as coisas, você possui estado, você tem algo de Deus, Deus te usa, mas você vai continuar sendo a mesma pessoa. Você tem que continuar sendo a mesma pessoa, humilde, sim. Não é porque Deus começou a te usar que você vai se achar melhor que fulano, que esse plano. Não é porque Deus te deu algo melhor, porque você vai ter um salário bom, que você vai se achar que é melhor que os outros. Irmãos, a gente tem que ter o mesmo sentimento. Mergulhar isso. Aprenda essa mensagem aqui no seu coração. Tenhas o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Seu Deus. O seu sentimento é o qual? De superior, mais melhor que alguém? Não, irmãos. Tudo que nós temos é dado por Deus. É a misericórdia de Deus. É a graça de Deus. Irmão, eu conquistei uma casa que tem muita gente que fala, meu Deus, eu não me apego a nada disso. Graças a Deus, eu tive um ensinamento, uma base, graças a Deus, abençoada. Que meu pai tinha condições, mas meu pai dormia no chão assim, você tinha tudo calor, era chileno, né? Acostumado a viver no frio, porque no Chile é neve. E ele, quando tomava o sol aqui, às vezes ele dormia na varanda de casa. Eu ficava besta, assim, pensando, não entendia, era humilde. Nunca tratou ninguém com indiferença. Nunca. Minha mãe tinha condições de morar no meu lugar, meu pai. Os colegas dele perguntavam, rapaz, a gente tem 4x4, casa duplex, triplex, castilho, todo assim, meu pai era supervisor dos engenheiros ali na Braskem, trabalhou no ponto. Aí a pessoa humilde. Eu fico admirado daquele jogador Messi. Aquele jogador Messi. Melhor, mas é uma pessoa simples. Eu senti um som de Deus. Eu sempre coloquei no meu coração. Eu bebi um pouco da fonte daquela igreja perseguida ali no Otmani. E um dos entendimentos que ele é levado é anular o erro, esvaziar de si, né? Esvaziar o esvaziamento do erro. Por isso que ele fala naquela carta. Quando João escreveu a carta do Apocalipse, ele vai interessar para os irmãos da Ásia, ele fala, eu, irmão vosso, companheiro das tribulações. Ele se apresentou como irmão. E olha que era amigo de Jesus, o mais íntimo era João. Mas quando ele se apresenta, é totalmente vazio de si. Meu Deus! O apóstolo Paulo, quando ele ia, quando ele ousou falar um pouco do ministério dele, que Deus fizera, foi para combater os falsos apóstolos. Mas ele falou que recebeu, depois de 14 anos que ele veio com a revelação, ele falou que você no corpo ou fora do corpo. Sabe por quê? Porque a pessoa que tem que aparecer aqui, irmãos, é Cristo. Aleluia! Por isso que Jesus falou, quando a mulher entra no templo, cubra o rosto, porque a mulher resplandece a glória do homem. E na igreja, a única glória que tem que ser descoberta é a de Deus, que o homem resplandece a glória de Deus. Eita Deus! Vamos ver que Deus, irmãos, vai trabalhar
quando o irmão pega o microfone, o outro fica que nem uma estalta. Mas quando ele pega o microfone, meu Deus, parece que o terremoto está acontecendo. E quer que o povo decore, que o povo pule, que o povo rote. Que Deus é esse, irmãos? Que Paulo nunca foi isso, João nunca foi assim. Paulo falou eu, né? Paulo, que quer dizer pequeno, ele falou, eu servo, Paulo, eu servo Paulo, né? Quer dizer servo, escravo, servo é doce, no grego é escravo. Agora os irmãos hoje não, irmão. Bota o meu personal aqui, mais vontade. Mas eu tenho bacharel, né? Mas irmão, bota aquele lugar de bacharel, comprou um curso lá não sei da onde, e aí, irmão, bota aquela calculadora, misericórdia. E olha o que eu vou dizer para você. Deus me agraciou. Numa Assembleia de Deus, tive uma oportunidade, tive uma salvação que Deus me usou lá, os pastores me davam oportunidade para eu pregar. Até com Napoleão Falcão, eu conhecia na época, os caras colocavam no mês de nós conversar com Napoleão Falcão, com vários pregadores, aquela coisa toda, era uma coisa. Irmão, eu nunca mudei por nada disso, nunca tive essa vaidade de pregador, de botar aquele sapato de Aladim, de botar aquelas roupas de tive a oportunidade de andar para o lugar onde a vida me chama o tempo todo, me chama irmãos. Deus falou comigo, sabe por quê? O que a gente precisa, tem muita gente que faz. Eu recebi convite para estar para Rio de Janeiro, de São Paulo. Se eu quisesse ali, nessa trabalhar no espelho, para aquela mensagem toda escura e tal, eu já estudei, já preguei aquela coisa, sacudiu aquela. Irmãos, se Deus não fazer, não adianta negar. É muito teatro. Hoje em dia na igreja, mas a gente não está vindo para a gente levantar mais. A gente não está vindo mudança, a pessoa se orar, se arrepender do pecado. Sabe por que isso? Porque tem muitas pessoas leprosas usando artifício mecânico, fazendo como Davi, carregando a arca, mas de forma conduzindo de forma humana. E o Espírito Santo de Deus não está operando mais, porque tem muito na mão hoje em dia uma geração leprosa no púlpito, nas igrejas, tomando aquilo que é de Deus, a glória é de Deus, porque para ele, por ele são todas as coisas. Às vezes a gente é pregador, a gente quer vir aqui e quer dominar aquela mensagem, meditando aquela mensagem, aquele roubo. Eu sou pregador, eu sei que Deus vai. Mas às vezes Deus quer algo que a gente prega simples. É verdade. Não sei que Deus fale mais os corações. Porque o que importa aqui é Deus falar com você. Meu Deus, é aqui aparecer. Porque quem tem que aparecer aqui é Deus e quem tem que vir é a igreja. Amém? Esse é o propósito. Esse é o norte que não devemos seguir com uma geração de Naamã. Temos que ter a mentalidade, a mente renovada. Foi o que o apóstolo Paulo, não conformeis com esse mundo, esse contexto que hoje em dia perdeu o Evangelho. Né? Se o pastor me der a oportunidade, eu vou ficar zangado. Eu quero mais aqui. Se ninguém falar comigo, irmãos, que você tem que se preocupar com Cristo Deus. Aquela mulher tinha má fama, mas ela aproveitou a oportunidade que a mesa era no chão e botava os pés para fora da mesa. Aquela mulher aproveitou o pé e ela disse: não sou lá os pés de Jesus. E começou a se humilhar, a derramar suas lágrimas, a secar os seus cabelos, e ela chamou a atenção de Deus. Qual o seu foco, irmãos? É chamar a atenção de Deus, é ser visto. É querer aparecer, ou é querer, irmão, sumir diante dos homens e aparecer para Deus? Amém? Que Deus abençoe o nome de Deus, que o horário já foi. Glória a Jesus, amém? Quem ouviu diz ouça. Amém. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Irmãos, você que acabou de ouvir os testemunhos, a pregação, os louvores e se sentiu tocado por essas mensagens,
e quer neste momento fazer uma aliança eterna com Cristo. Eu quero te convidar nesse momento a você a fechar os seus olhos, encurvar sua cabeça e vamos orar. Pai amado, Pai querido, está, Senhor, essa pessoa, Senhor, que tem se sentido tocado, Senhor, pela Tua palavra, pelos hinos, pelo testemunho, e quer, Senhor, te aceitar como seu único e suficiente Salvador. Ó Pai, te pedimos, ó Deus, escreva o nome dela no livro da vida, ó Deus, e que jamais venha se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Pai, que seja uma constância na Tua palavra. Seu Deus eterno, Pai querido, é o que eu te rogo, Pai, te peço neste momento, por esta vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sabe que agora o seu nome está escrito no livro da vida e que Deus vai gerar a alegria de salvação no seu coração. Vem estar conosco em uma de nossas programações, terça às 5h30 da tarde, círculo de oração, quinta-feira, campanha de milagres às 19h30 e aos domingos às 18 horas, um grande culto pela família, tá bom? Deus te abençoe grandemente, continue conosco, esteja sempre aqui ligadinha no canal, que todo dia nós temos algo novo para a sua vida, tá bom? Um beijo no coração, Deus te abençoe.